Deus abençoe. E nesta noite, eu tenho total certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele está no controle. Porque eu sou totalmente dependente dele aqui. Amém, glória a Deus. E como o nosso Deus não falha, eu acredito que o Espírito Santo de Deus vai nos fazer lembrar de toda a palavra meditada, de toda a palavra que foi lida. Ele vai nos fazer lembrar nesta noite. Também quero louvar a Deus por toda a igreja. Deus abençoe toda a igreja de uma forma geral. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do nosso Deus no livro, no Evangelho de Jesus Cristo que Mateus escreveu, no capítulo de número 14. Na nossa breve meditação, eu quero louvar a Deus pela vida da missionária Dani. Deus abençoe o Senhor Jesus. Tem sido um canal de bênção de Deus na minha vida. Eu tenho total certeza disso. É uma velha conhecida nossa. E por intermédio da vida também do missionário Guilherme, eu pude estar aqui nesta noite. É um dom que eu tenho. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo que Mateus escreveu, capítulo 14, versículo de número 10 e versículo de número 12. Aqueles que achou diz amém? Amém. Quem não achou diz misericórdia. Então eu vou do amém, eu vou dar misericórdia. A Bíblia diz esperar um pelos outros. Enquanto você não achar, eu não vou ler. Todo alto e bom som diz amém. Amém. Versículo de número 10. E mandou degolar João no cárcere. Versículo 12. Chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Diga, e foram anunciá-lo a Jesus. A Jesus. Você não pode ficar à vontade. Glória a Deus, aleluia. Estamos diante de uma palavra maravilhosa. Estamos prestes a presenciar algo incrível nesta noite. Essa história que foi contada pelo evangelista Mateus e também foi contada pelo evangelista João. E quando eu meditei nesse texto, desde o primeiro dia que foi me feito o convite, eu tinha 1001 mensagens para trazer ao coração da igreja, mas nenhuma delas eu me sentia à vontade. Mas quando eu parei nesse texto, o Espírito Santo de Deus, ele me informou que esta seria a mensagem. E eu tenho total certeza que o Espírito Santo de Deus falará de uma forma sobrenatural ao coração da igreja. Glória a Deus, aleluia. Todos nós sabemos que João Batista, aquele que batizava à margem do Jordão, ele era um homem
que até nos dias de hoje não sabemos quem de fato ele era. Sabemos que foi um enviado que veio preparar o caminho por onde Jesus iria passar. Sabemos que ele viria antes de Cristo, ou durante, para fazer uma preparação e para anunciar Jesus de Nazaré. E todos nós sabemos que o profeta, ou o último dos profetas, se é que eu posso dizer isso, ele fez a sua missão, e depois que cumpriu com a sua missão, ele foi para a prisão. Por que ele foi para a prisão? Porque o profeta João, ele é um daqueles profetas semelhante a Elias, a ponto de ser confundido por ele, por algumas pessoas que diziam: quem é esse? É Elias. A ponto de ser confundido com o próprio Jesus Cristo. A Bíblia diz que João, com a sua pregação terrível, dura, estava pregando à beira do Jordão e batizando também. Porque João não aceitou estar vivendo como os demais. E eu tenho total certeza que tem gente aqui que também está inconformado como estava João. João saiu do palácio. Todos nós sabemos que João era filho do sacerdote e filho de Isabel. João abdicou da sua vida no palácio para fazer a vontade de Deus em uma caverna. A gente sabe que João, ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, mas porém, se quisesse, ele estaria entre o templo, ou entre os maiorais de Israel, mas porém, para que se cumprisse a vontade de Deus, ele preferiu abdicar do palácio, abdicar das mansões e ir para onde? Para a caverna, morar em uma caverna e fazer a vontade de Deus à beira do Jordão. Há quem diga, um escritor do primeiro século, Flávio José, ele diz que João, ele quis sair do sistema, já que o seu papel também era feito no tempo, os sacerdotes já faziam, já purificavam as pessoas, já fazia elegir, entende? Mas porém, havia um preço a se pagar, e João resolve sair do meio do sistema e fazer a vontade de Deus. Parece que, veja, há pessoas também em nosso meio que resolveu sair do meio do sistema e por isso estar aqui. Aleluia. Há pessoas em nosso meio que abdicou de palácios e casas e mansões e por isso estar aqui, rejeitando pratos e manjares humanos e aceitando aquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. E aceitando os desígnios e os propósitos de Deus, ainda que esse desígnio e esse propósito venha a ser morar em uma caverna à margem do Rio Jordão. Mas essa pessoa aceitou a missão porque ela entendeu que primeiro é o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas será consequência. As demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz que depois João foi para o palácio e começa a combater pecado terrível. Todos nós sabemos que Herodes Antipas era capaz e estava fazendo no templo ou no palácio.
Herodes estava envolvido em um relacionamento errado, e João não se conformou com aquilo, porque Herodes estava casado, ou tendo um caso, com a mulher do seu irmão Filipe. E quando João foi preso por mando de Herodes, João começa a ministrar e a pregar de dentro do cárcere. Por quê? Porque o cárcere não pode tirar a chamada de Deus da vida do profeta. Porque o anonimato não pode tirar a chamada de Deus da vida do profeta. Porque nada e nem ninguém pode calar a boca do profeta. Quando este profeta é um profeta enviado de Deus, não existe barreira que possa detê-lo. Não existe barreira que possa parar esse profeta na sua missão. Porque ele entende que a missão que Deus lhe deu é mais importante, talvez, do que a sua própria família. É mais importante do que os seus amigos. É mais importante, Gustavo, do que status e fama. É mais importante do que qualquer manjar que o diabo pode lhe oferecer. Quando ele entende esse propósito, a palavra de Deus é pregada em tempo e fora de tempo. Aleluia. João estava pregando. A Bíblia diz que naquela mesma época, Herodias, ela tinha uma filha, e a sua filha, a quem diga que era sobrinha ainda de Herodes, dançou, e Herodes ofereceu quase que metade do seu reino, se ela fizesse os seus desejos. E a Bíblia diz que aquela jovem dançou, e Herodes teve que cumprir com a sua promessa. Herodes tinha medo de matar João, apesar que João estava preso por ele, mas porém a sentença de morte seria pesada, já que João era muito conhecido, já que João era muito procurado, já era uma figura pública naquela época. Herodes tinha medo da represália, mas porém o que ele lhe prometeu, ele não pode voltar atrás. Quando Salomé, dita por Flávio Josefo também, dançou, a Bíblia diz que ela, quando lhe foi lhe dado o direito de escolha, induzida pela sua mãe, ela disse que eu receba a cabeça do profeta João Batista em uma bandeja. Ora, aquela mulher poderia pedir qualquer coisa do reino que Herodes lhe daria, mas porém ela pediu a cabeça do profeta. E quando eu vejo aquela jovem pedindo a cabeça do profeta, eu abro parênteses nesta noite para falar o seguinte para a igreja: você que é profeta, cuidado. Você que é profeta, vigia. A sua cabeça vale ouro. A cabeça do profeta vale ouro. Tem gente, pastor André, que está pagando qualquer dinheiro pela tua cabeça. Tem gente, evangelista ou pastor Mário, que está pagando qualquer preço pela sua cabeça. Mas porém, Deus manda te dizer nesta noite, louvado seja o nome de Jesus, que a sentença de morte sobre a vida do profeta acabou de cair por terra. Louvado seja o nome de Jesus. Quem acredita nisso aí? Abra a sua boca aí para adorar. Aleluia. Oh, glória. A missão é mais importante. A Bíblia diz que no exato momento Herodes foi lá e permitiu. Mas porém, eu abro parênteses nessa noite para falar o seguinte: todos nós sabemos da missão do profeta João Batista. Todos nós sabemos do que foi que ele veio fazer aqui. Quando a sua missão acaba, ele não estava, louvado seja o nome de Jesus, ligando para muita coisa, porque ele entendeu que aquilo que ele veio fazer foi feito, e foi feito com qualidade, e foi feito com autoridade, e foi feito com dedicação, foi feito com muito poder. A Bíblia diz que um certo dia, quando Jesus estava no meio da multidão, João estava batizando aquela multidão que estava presente no rio, e de repente, sem ninguém apresentar, porque o homem, quando tem uma chamada de Deus, ele não precisa ser impulsionado por
quem vai tirar os empecilhos para que ele possa passar. O Senhor dos Exércitos é quem vai preparar o caminho para que ele chegue até o alto. Jesus, no meio da multidão, sem placa sobre a sua cabeça, não tinha lá escrito dizendo: é o maior profeta que já andou por aqui. Não tinha nada disso. Não tinha dizendo Jesus, o rei dos judeus. Não tinha dizendo que ele seria ou que iria se tornar o maior pregador. Não tinha nenhuma placa sobre a sua cabeça dizendo que ele veio diretamente do céu para pregar as boas novas do Senhor. Não tinha nada. Mas quando João olhou para o meio da multidão, João declarou: está ali o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aleluia. Quando ele apresenta Jesus, Jesus vem em sua direção e João diz: Senhor, que o Senhor me batize. Ele diz para que se cumpra o que foi dito pelos profetas, que você me batize. Ou seja, não precisou de ninguém, não precisou de padrinho. Não precisou de Jesus para jurar-se João. Não. João tão somente olhou, apontou o dedo e disse: aquele ali, eu não sou digno nem de carregar as alpargatas ou carregar as suas sandálias. Há quem diga que as pessoas da época estavam confundindo. Você acredita nisso? Achavam que João Batista era o enviado de Deus, ou o profeta profetizado por Moisés. Achavam que era ele, de quem as escrituras falavam, do Salvador, daquele que viria para salvar a humanidade. Só que um certo dia os próprios discípulos de João chegou para João e disse: João, aquele que você batizou no Rio Jordão está ali, e ele está batizando mais pessoas do que o Senhor. Falaram como se João estivesse se preocupando com aquilo. Tão somente o que saiu da boca de João foi: que ele cresça e eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem ciúme. Que ele cresça e eu diminua. É desse João que eu estou falando nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o diabo, ele tem semeado espírito de inveja em nosso meio, mas nesta noite toda inveja já caiu por terra pelo poder do nome do Senhor Jesus. Se havia obreiro aqui invejando ao outro, a partir de hoje a inveja foi desfeita. Que ele cresça e que eu diminua, que ele passe e que eu fique assentado na cadeira até a segunda ordem. Aleluia. Deus manda te dizer: vou tentar te abafar, mas aquele que te chamou, ele é fiel e justo para cumprir com toda a palavra que for liberada sobre a sua vida. O Senhor, ele vela pela sua palavra para que se cumpra nesta noite. Quem te chamou não foi o prefeito desta cidade, não. Quem te chamou, varão, não foi o governador desse estado. Quem te chamou foi aquele que mora lá em cima. Quem te chamou foi Deus. Se foi Deus que te chamou, abra sua boca aí para adorar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem te chamou foi aquele que não mora entre os homens. Ele sabe da tua necessidade. Ele tem visto o esforço que tu tem feito para chegar até aqui. Tem crente aqui que só tem uma roupa para vir para a igreja, mas porém o Espírito Santo de Deus, ele tem contemplado. Louvado seja o nome do Senhor. Não se admire se alguém bater na tua porta amanhã trazendo terno novo para você. Louvado seja. Você sabe por que o terno vai chegar? Você sabe por que a roupa vai chegar? Você sabe por que vai chegar a bênção na tua porta? Porque você não tem se conformado, porque você tem colocado a palavra de Deus em primeiro lugar. Se você tem feito isso, abra sua boca cheia de dente para adorar o Senhor nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Por isso,
por isso que o diabo ainda não te deteve. É por isso que você não foi destruído. É porque quando se trata das obras de Deus, você tem colocado em primeiro lugar que Ele cresça e que eu diminua. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quando eu começo a falar de Jesus, eu me empolgo. É muito maravilhoso ministrar a respeito da história dele. Porque quando você prega a respeito de qualquer outro ser desta terra, ou quando você faz um discurso a respeito de qualquer homem que passou por aqui, não há uma confirmação. Mas desde a hora que eu comecei a pregar, que o meu corpo está arrepiado. Desde a hora que eu comecei a ministrar a palavra de Deus, que o Senhor tem respondido, que o Espírito Santo de Deus tem me agitado aqui. É por isso que eu prego a história dele. É por isso que eu ministro sobre ele. Se você abrir os livros aqui e pregar sobre Buda, nada de confirmação vai ter em nosso meio. Se você abrir os livros aqui, os pergaminhos, e falar sobre Maomé, não vai ser ou não vai ter confirmação alguma. Mas se você falar sobre aquele que morreu na cruz, o Espírito Santo, ele vai tomar conta dos quatro cantos desta casa. Aleluia! O Espírito Santo, Glória a ele vai Deus! mover este lugar. O Espírito Santo, ele vai responder com fogo. Tudo isso porque o nome dele está em evidência. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou pregando aqui sobre Paulo, eu não estou pregando aqui sobre Sila. O nome que tem que ser adorado, o nome que tem que ser ministrado aqui, Aleluia! é o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus! Se você está aqui por causa do nome dele, Meu Deus! Aleluia! para adorar o Glória Senhor, a Deus! abra a sua boca e magnifique e exalte o nome de Jesus. Aleluia! Só quem está aqui por causa Meu dele. Deus! Se você quiser me dar um pouquinho disso aí, pessoal, eu prometo que eu falo baixo. Aleluia, Jesus. Eu prometo que eu falo baixo. Aleluia. Estamos aqui por causa dele. Glória a Deus. A Bíblia diz que logo depois que os discípulos de João chegou até Jesus, que lhe comunicou a notícia que João tinha sido degolado, e que João tinha sido morto. A Bíblia diz que Jesus ficou triste. Por quê? Porque João era primo de Jesus Cristo. Eu lembro que Maria, quando ela ficou sabendo que estava grávida, passou-se alguns meses, e ela foi visitar a Isabel. E quando chegou na casa de Isabel, a Bíblia diz que foi algo que aconteceu que eu nunca vi outra vez na história. Uma criança, João, estava na barriga da sua mãe, mas quando ele teve o contato com a voz de Maria, a Bíblia diz que os dois, Jesus e João, eles se saudaram ainda no ventre da sua mãe, provando que é possível um homem ser cheio do Espírito Santo ainda dentro do ventre da sua própria mãe. Aleluia. É por isso que é tanta investida, é por isso que é tanto levante. O diabo sabe que você foi separado, o diabo sabe que você foi escolhida ainda no ventre da sua mãe. Quando a sua mamãe estava grávida, Deus te separou, Deus te escolheu. E é por isso que o diabo tentou te matar ainda no teu nascimento. Foi por isso que ainda na maternidade o diabo tentou contra a tua vida. Era para que você não chegasse na estrutura que você tem hoje, para que você não fosse cheia do Espírito, para que você não fosse herdeira das promessas que o Espírito Santo lhe concedeu. É por isso que é tanta investida, é por isso que é tanto choro. Só que Deus me mandou aqui nesta noite para falar para você: suporta
mais um pouquinho o processo, suporta mais um pouquinho as investidas, suporta mais um pouquinho os levantes, porque mais cedo ou mais tarde esse cativeiro vai virar, porque mais cedo ou mais tarde Deus vai entrar com providência na sua vida, mais cedo ou mais tarde os ferrolhos de ferro se quebram, mais cedo ou mais tarde as portas de bronze vai se quebrar. Não tem barreira do diabo, não tem empecilho do Satanás que possa deter os teus pés. Deus está dizendo: eu estou fazendo cumprir as promessas, eu estou fazendo cumprir as promessas, queira o diabo ou não, as promessas de Deus vai se cumprir na tua vida. Aleluia! A sua mão aí para cima, Glória a Deus! abra a sua boca para adorar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu começo a ministrar a respeito de Jesus, é impossível não se lembrar de como Jesus, no anonimato, se tornou o homem mais conhecido de toda a história. De como Jesus, em um país um pouco maior do que o estado do Sergipe, ele se torna uma potência mundial. Jesus não precisou de muito espaço, não. Os milagres que Jesus fazia eram tão somente aos arredores do mar da Galileia. Jesus não saía para muito longe da fronteira. Algumas vezes ele teve a necessidade de passar a fronteira, mas logo voltava. A Bíblia diz que Jesus ficava por ali, naquele lago, passando de um lado para outro. Lago este conhecido como Mar da Galileia. Todos nós sabemos que era um lago. Mar de Genezaré, Mar de Tiberíades. Era esse o ambiente que Jesus passava de um lado para outro. E nunca precisou de Instagram. Jesus nunca precisou de Facebook. Jesus nunca precisou de YouTube e de nenhuma outra ferramenta para se promover. A única ferramenta que ele usava era a palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus nunca precisou de Herodes, não. Herodes, Jesus nunca precisou. Um certo dia, no dia da sua crucificação, Pilatos falou para ele: se tu quiseres, eu te livro disso aqui. Ele disse: nenhum poder foi te dado se não viste no meu Pai. Ou seja, Jesus nunca precisou que ninguém promovesse ou colocasse ele em patamares altos, não. Jesus ficou aos arredores do mar da Galileia, pregando a palavra, ensinando a palavra. Um certo dia Jesus passa de um lado para o outro, logo depois de ouvir a notícia da morte do seu primo, e vai para um lugar deserto. Quando chega neste lugar deserto, e eu já estou próximo a encerrar, não perca isso aqui. Quando ele chega neste lugar deserto, a Bíblia diz que ele se assenta e começa a chorar. Jesus estava muito deprimido. A Bíblia diz que quando ele levantou a sua face, porque muito o seguiu de pé, de barcos, o que ele dava? Foi atrás de Jesus. Quando ele levantou a sua face, que ele viu uma multidão, ele começou a fazer milagres. A Bíblia diz que Jesus começou a impor as mãos e começou a curar os enfermos, começou a levantar os coxos, aqueles que estavam cegos começou a enxergar. Ele começou a fazer uma cruzada de milagres ali no meio do deserto. A Bíblia diz que estava acontecendo a festa de aniversário de Herodes Antipas. Estava acontecendo a festa natalícia ali, e muita gente estava passando por aqueles caminhos. Muita gente veio participar da festa da Páscoa, que também já estava próximo, e Jesus começa a fazer milagre no deserto. Logo depois que recebeu a notícia de João, Jesus começa a curar os enfermos.
A Bíblia diz que num dado momento, a Bíblia diz que Jesus, ele chama os seus discípulos, e um deles, chamado Filipe, chega para ele e diz: Jesus, a hora já está avançada, despede a multidão para que eles vá por aí e compre alimento para eles. Só que tem um porém: havia 5.000 homens com Jesus naquele deserto. Eu não sei, e sei ao mesmo tempo de onde veio. A Bíblia diz que 5.000 pessoas estavam com ele ali no deserto, e Jesus, ele tem a necessidade. Por quê? Porque Jesus não é daquele tipo de pregador que leva a palavra e o alimento que é bom nada. Ou seja, Jesus tanto ele dava o espiritual, quanto também ele abençoava no material. A Bíblia diz que Jesus, ele olha para aqueles homens e diz: vocês não alimentam a multidão. A Bíblia diz que nesse exato momento Filipe, João 6, Filipe olha para Jesus e diz: Jesus, ainda que a gente venha ter 200 denários ou dracma, não dá para alimentar esta multidão. Ou seja, uma dracma era uma moeda romana e era suficiente para um dia de um homem. Ou seja, 200 dias ainda não dava para alimentar aquela multidão no deserto. Mas a Bíblia diz que Jesus falou aquilo para testar o seu discípulo. Quando ele estava conversando com Filipe, quem entra? André. André entra e diz: Senhor, está aqui no meio da multidão uma criança que tem 5 pães e 2 peixes nas suas mãos, ou no seu alforje. Jesus, quando vê aquela criança com 5 pães e 2 peixes, a Bíblia diz que ele estava com 5 pães de cevada. Ou seja, Jesus não precisa de muita coisa para fazer milagres. Não, Jesus não precisa de ajuda humana para operar milagre. Já a Bíblia diz que Jesus pega os 5 pães de cevada, e há quem diga que era o mais fraco alimento, que era os 5 pães de cevada. O trigo, quem usava o trigo, ou quem comia o pão feito com trigo, seria a população mais alta, aqueles que moravam em palácio. Mas porém, os pães de cevada foi suficiente para que Jesus operasse o milagre. Glória A a Bíblia Deus. diz que Jesus, muito organizado, ele pega os 5 pães e os 2 peixes. Ou seja, aqueles 5 pães e 2 peixes era tão insignificante, pequeno, que só dava para aquela criança malmente comer. Não dava para uma multidão. Se você fazer uma soma de 5 pães, você vai ver que era um pão para 1000 homens. Verdade. E alguém diga que ali tinha 25.000 pessoas. Porque naquela época só contava homem. E havia mulher e criança que estava com ele. Vamos fazer uma análise rápida aqui na igreja. Quantas mulheres tem aqui? Levanta a mão. É muita, quase toda a igreja. 80% é mulher. Quantos homens tem aqui? Levanta a mão. Ou seja, pouco demais. Os homens dão glória aí. Glória. As mulheres dão glória aí. Eita glória. Ou seja, as mulheres e crianças se sobressaíam. A Bíblia diz que quando Jesus pega aqueles pães, ninguém acreditava no milagre. Não, ninguém acreditava que uma multidão, vamos botar abaixo, 20.000 pessoas, iria se alimentar com 5 pães e 2 peixes. Mas a Bíblia diz que foi o suficiente. Jesus pega os pães, coloca o povo assentado em grupos, chama os discípulos e começa a orar ao Pai. Diz: Pai, graça te dou. E Jesus fala em voz alta. Sempre que Jesus iria fazer algo importante, ele orava. Por que ele orava? Já que estamos no ciclo de oração. Por que ele orava? Porque ele queria dar exemplo para as pessoas. Sempre que tinha alguém grande,
começava orando. Lembra quando ele chegou diante de Lázaro na tumba? Jesus orou. Foi uma das mais poderosas orações. Jesus disse: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor tem revelado os teus mistérios aos pequenos e tem ocultado nos grandes. E para que o teu nome seja engrandecido, o Senhor sempre tem me ouvido, o Senhor sempre tem me escutado. E ele disse: Pai, eu estou fazendo esta oração aqui, não é porque eu não acredito no Senhor, é para que os incrédulos creiam. Aleluia. O Senhor está no controle. Louvado seja o nome de Jesus. A tua vida pode estar de cabeça para baixo e pé para cima. Deus está no controle. A tua família pode estar deslacerada. Deus está no controle. O teu ministério pode estar indo de água abaixo. Deus está no controle. Se você acredita nisso, abra a sua boca aí para adorar. Aleluia. Glória a Deus. Deus está no controle da situação. Bata aí o ombro do seu irmão e diga: Deus está no controle. Calma. O milagre vai acontecer. Diga: calma. O milagre vai acontecer. No tempo certo vai acontecer. Glória a Deus. Aumenta só um pouquinho o fogo musical. A Bíblia diz que Jesus, depois que apresenta o Pai, ele dá aos discípulos e serve a multidão. De repente, o milagre começou a acontecer instantâneo. Ou seja, eu não sei qual tem sido a tua reserva nesta noite. Eu não sei de onde o Senhor vai operar no milagre. Eu não sei qual é o combustível que Deus vai usar para que o milagre aconteça na tua vida. Eu tenho total certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai perecer neste deserto. Você não vai perecer neste vale. Este vale não vai te matar. Deus vai fazer surgir do nada. Deus vai fazer multiplicar aquilo que você tem nas mãos. O que é que você tem nas mãos? Glória a Deus. Não, Deus não precisa de grandes portas, ou que grandes portas se abram, não. Deus vai te usar, mulher, com a sua agulha de crochê. Deus vai te usar, varão, até mesmo com aquela enxada que você pega para limpar terreno. Deus vai te usar com aquela porta que se abriu. Deus vai te usar mesmo trabalhando na sala da tua casa. Deus está multiplicando nesta noite. Deus está derramando azeite sobre casa de crente aqui. O azeite está sendo derramado. O dom da multiplicação está se materializando aqui nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Levanta o seu mão aí onde você estiver. Glória a Deus. O dom da multiplicação está sendo derramado sobre a tua vida. Se você acredita nisso, recebe nesta noite pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Deus está derramando agora. Meu Deus. Eu creio, Jesus. Aleluia. Testemunho vai ser contado. Em nome de Jesus. Próximo culto haverá testemunho aqui, porque a mão de Deus está movendo céu e terra nesta noite para te dar vitória. Não vai passar vergonha. A energia não vai ser cortada, não. O aluguel, louvado, você vai brotar do nada. Deus não vai deixar você passar vergonha. Deus está escancarando porta para que você passe nesta noite. Forte, Jesus. Se você acredita, abra sua boca aí para adorar. Glória a Deus. Aleluia. Fala, Jesus. Da onde não se espera que saia. Da onde não se espera que saia. Quando você pensa que não vai dar certo, o Senhor faz dar certo. Ninguém acreditava que o socorro de mais de 20 mil pessoas viria da mão de uma criança. Deus está dizendo: o improvável
improvável vai acontecer no meio da igreja. Deus está dizendo nesta noite: eu gosto de trabalhar com o improvável. Eu não sei quem apontou o dedo e disse que vai morrer. Deus está dizendo: não vai. Eu não sei quem apontou o dedo e disse que vai voltar para trás. Deus apontou o dedo e disse: não vai. Vai prosseguir, não vai morrer. Eu estou levantando mais uma vez. O diabo vai ter que admitir. Louvado seja Deus. Os teus adversários vai ter que admitir que Deus sempre esteve no controle da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem acredita nisso, abre a boca aí na glória, em nome de Jesus. Aleluia. Não, o diabo vai ter que admitir. Eu tentei de várias as formas, mas não matei. Por que não matou? Porque Deus colocou limite. Deus limitou toda ação demoníaca nesta noite. Eu não sei qual tem sido o teu pedido de oração a Deus. Eu não sei qual tem sido a tua petição nesses últimos dias, mas Deus me mandou aqui como resposta da tua oração. Aleluia. Glória a Deus. Não desista. Eu creio. Não desista. Eu sei que é debaixo de dor. Eu sei que é debaixo de desespero. Eu sei que é debaixo de investida. Mas Deus está dizendo: não pare. Não desista. Aleluia. Ainda que te leve até o palácio, mas não pare de fazer a minha vontade. Deus está dizendo: mulher, esteja na brecha. Mesmo sem condições, vai. Não para. Prossiga. Para mim chegar aqui nesta noite, eu passei por vários e vários obstáculos, mas cheguei. Para mim estar aqui, varão, a luta foi grande, mas vim. Porque o meu compromisso não é com os que os meus adversários acham ou pensam de mim. Não, o meu compromisso não é com aqueles que dizem que eu não vou conseguir. O meu compromisso não é com aqueles que não acreditam na minha chamada. Não, o meu compromisso não é com eles. Se tem alguém que eu tenho compromisso nesta noite, é com aquele que a sua morada não é entre os homens. É aquele que mora no avesso da terra. Louvado seja o nome do Senhor. O meu compromisso é com ele. É aquele que está no seu Monte Santo. O meu compromisso é com o Pai Celestial. Por que o meu compromisso é com ele? Porque foi ele quem olhou para mim quando ninguém acreditava em mim e disse: Israel, vai. Por quê? Porque eu sou contigo. Não para, porque eu te ajudo. Não se detenha, porque eu te sustento. Eu te sustento com a destra da minha justiça. O meu compromisso não é com o governador desse estado. O meu compromisso não é com nenhum prefeito desta cidade. O meu compromisso não é com nenhum advogado desta cidade, não. O meu compromisso é com aquele que mora lá em cima. Ninguém vai me deter, ninguém vai me parar. Louvado seja o nome do Senhor. A unção que ele colocou sobre o meu ombro é mais pesada do que toda palavra de maldição que foi lançada sobre a minha vida. A unção que Deus colocou sobre a tua cabeça pesa mais do que toda palavra negativa que o diabo liberou sobre a tua casa. Não vai parar, não. Toda maldição que foi lançada está caindo por terra nesta noite. Toda maldição que foi adquirida já caiu. Louvado seja o nome do Senhor. E maldição hereditária acabou de cair. Se você acredita, se você crê, abre a sua boca aí cheia de dente para adorar. Glória a Deus. Se você está sentindo, então me dá um sinal.
não é? Então me dá um sinal aí para que eu possa ouvir. Aleluia. Louvado Glória a seja Deus. o nome de Jesus. Fique em pé. Em nome do Senhor. Deus não vai fazer o milagre pela metade. O milagre será completo na tua vida. O milagre será completo nesta noite. O nosso Pai, Ele nunca trabalhou como o homem trabalha. Não. O homem é quem promete e não cumpre. Mas o nosso Deus, quando Ele promete algo, Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele vela pela sua palavra para que se cumpra. O milagre será completo. Ou seja, todos comeram. E o que sumejou foi 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Deus nesta noite está multiplicando pão na sua despensa. Em nome de Jesus. Deus nesta noite está multiplicando peixe no teu congelador. Aleluia. Deus nesta noite está fazendo brotar, louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe. Aquela quantia que você estava fazendo mil e uma conta e não estava batendo, quem vai dar é Deus. Em nome de Jesus. Quem vai fazer multiplicar é Deus. Não abrir e fechar de olhos. Papuf, Deus vai fazer. Não abrir e fechar de olhos. Deus vai fazer, porque com Ele é de repente. De repente estava todo mundo com fome. Mas de repente todo mundo foi alimentado. De repente os missionários enviados de Deus estavam presos. De repente o terremoto veio, abriu as portas da prisão e todos foram soltos. O de repente de Deus está acontecendo agora na tua vida. A dupla honra de Deus está acontecendo nesse exato momento no meio da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está agindo em silêncio nesta noite. Você que estava falando, Senhor, fala comigo. Tem tempo que o Senhor não fala. Deus está dizendo, meu filho, minha filha, eu estou fazendo, só você que não está vendo. Eu estou descendo e subindo por uma escada toda hora. E você não está conseguindo me enxergar. O milagre está se materializando. Quando você coloca a mão no alforje ou na cesta que tira, o pão se multiplica. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que veja, Deus está curando pessoas em nosso meio. O médico deu um diagnóstico dizendo, não vai passar, porque essa doença é para a morte. Deus está dizendo, eu estou trazendo vida. Parece que veja, Gustavo, Deus está operando sinais e prodígios instantâneos em nosso meio. Você vai pegar os exames, você vai voltar naquele hospital, e quando você chega lá, a notícia vai deixar todo mundo espantado, porque Deus está arrancando nesta noite o câncer e jogando no inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está arrancando todo o espírito de enfermidade nesta noite e está trazendo o espírito de vida. Se você acredita, abre a sua boca aí para adorar. Aleluia. Tem um louvor aí, mano? Vou encerrar com o louvor. Pastor, me permita.